E agora vamos começar falando dessa coisa da pipoca aí que rolou rolou semana passada, mas foi ganhar tração mais essa semana, porque eu vi vários divulgadores científicos comentando, e aquilo escalou de uma forma que eu não imaginei que escalaria. Não sei se todo mundo ouviu essa notícia. Me contem aí se vocês viram essa notícia de que um estudo da USP, ele teria, mostrado que comer muita pipoca de micro-ondas poderia causar Alzheimer. A gente viu várias manchetes desse tipo. Aqui na USP de São Carlos, eles relataram exatamente isso. O estudo da USP reforça que comer muita pipoca de micro-ondas pode causar Alzheimer. E no Metrópolis, estudo sugere que pipoca de micro-ondas pode causar danos cerebrais. Que isso, gente? Vocês viram isso? Olha lá, ó, Neuza também vi essa manchete. Pois é, pessoal, isso circulou bastante no Brasil, tá? E me preocupa bastante como que a gente tem que separar o que é boa divulgação científica da má divulgação científica. E aqui nós temos dois grandes veículos de informação, realmente fazendo um trabalho que confundiu muita gente e gerou um alerta desnecessário. Então, eu queria chamar esse momento aqui de momento desvendando pseudociências e tal, mas é porque existe um trabalho científico por trás disso aqui, e o problema não é a pseudociência, não é uma pessoa tentando se disfarçar de cientista, mas é sim uma falha de divulgação científica desses veículos, entendeu? Então a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? Para isso, eu peguei aqui, muito obrigado, Marina e Gabriel, são os dois. A Marina é nossa roteirista aqui, ela é nutricionista, e o Gabriel faz divulgação científica no Instagram, tá? O gabriel.talks.science e @marinacead lá no Instagram, e eles fizeram um fio dedicado a explicar toda essa história, tá bom? Então vejam a diferença, tá? Do que é o artigo e o que é a notícia. E aqui, pessoal, nós temos que criar esse pensamento crítico de que quase sempre que uma notícia traz uma, um alimento sendo responsável por uma doença, a gente tem que acender o alerta. Porque não existe um alimento específico que vai ter um efeito tão grande na saúde a longo prazo que seja você conseguir isolar o efeito daquele alimento, porque um alimento ele tem milhares e milhares de substâncias. Então, você não pode simplesmente falar que pipoca de micro-ondas causa Alzheimer, sendo que Alzheimer é uma doença extremamente complexa que até hoje a ciência não sabe exatamente como ela é causada. Então, a Marina e o Gabriel fizeram esse carrossel lá no Instagram, se vocês quiserem seguir eles, vocês vão ver o carrossel completo. E eles explicaram, né, que foi um estudo feito em ratinhos, tá? O que está sendo avaliado é um composto, o diacetil, presente em vários industrializados, inclusive na pipoca de micro-ondas. Então é um composto, tá? Que ele vai estar presente na pipoca de micro-ondas. E olha só, no estudo esse composto foi adicionado à ração de ratos por 90 dias. Eu já vou falar da pipoca de panela. E uma coisa interessante é que a concentração do diacetil é compatível com o que estaria presente em alimentos. Bacana. Então os cientistas pegaram um composto isolado, colocaram os ratinhos para comer esse composto na ração por 90 dias. Então é todo dia comendo o negócio. Então tem alguns problemas aí. 2 pontos devem ser levados em consideração. 90 dias para roedores é muito tempo, considerando que a expectativa de vida deles fica em torno de 2 anos. Se a gente fosse pegar para a expectativa de vida brasileira, seria como expor um ser humano todos os dias durante 9 anos ao composto na ração. Seria como se o ser humano comesse pipoca de micro-ondas todos os dias durante 9 anos. Como o composto está presente na ração, é como se toda refeição contivesse o composto. Então, imagina isso, gente. Você comer pipoca todos os dias não é a mesma coisa, tá? Do ponto de vista experimental é ótimo por centenas de motivos, mas certamente isso não pode ser usado como base para manchete de jornal. Por que isso é importante do ponto de vista experimental? Porque a gente está querendo isolar um composto para a gente ver os possíveis efeitos dele e tentar identificar a relação de risco entre o composto e determinados quadros de doenças. Mas você não pode simplesmente tratar aquele composto específico como causador de uma doença, igual tem sido feito aí nas notícias, tá bom? Então, cuidado, porque as manchetes, elas confundem, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente avalia alimentos específicos, tá? Então, pipoca de micro-ondas, pipoca de panela, pipoca, a pipoca que seja, ela não vai causar Alzheimer, tá? Ela vai apenas te fazer ficar
você vai estar comendo muitas calorias e você vai poder ficar mais gordo, mais obeso, se você comer um excesso de calorias em detrimento de uma atividade física. Então, se você tiver um superávit calórico, você vai poder engordar e ter complicações. É isso que a gente sabe, tá? Não significa que pipoca de micro-ondas causa Alzheimer e nem que esse composto causa Alzheimer. O que foi visto foi em ratos durante 90 dias em uma condição extremamente específica para a gente identificar o potencial daquele composto de ser prejudicial ou benéfico ao organismo, tá bom? Das 48 proteínas cerebrais que avaliamos, isso aqui é a frase dos autores, vejam só. Então não é nem que eles descobriram que o diacetil causa Alzheimer, eles descobriram que o diacetil estava relacionado a uma alteração de proteínas que estão relacionadas ao Alzheimer. Então, das 48 proteínas cerebrais que avaliamos após a exposição dos animais ao produto, 46 sofreram algum tipo de desregulação ou modificação em sua estrutura por conta do consumo prolongado do composto. Durante as análises, nós identificamos o aumento da concentração de proteínas beta-amiloides. E para vocês que viram os vídeos aí de Alzheimer que a gente tem no canal, os links estão na descrição. Tem 2 vídeos explicando, primeiro, como o Alzheimer acontece, como é que a ciência já sabe que ele acontece, o que a gente sabe sobre isso, porque a gente não sabe totalmente, e como que você pode prevenir, de forma científica, o que já está comprovado que pode prevenir, que diminui o risco de você desenvolver Alzheimer na velhice, tá bom? Então tem esses 2 vídeos lá. E essas proteínas beta-amiloides, elas estão relacionadas, toda vez que tem Alzheimer, elas estão no cérebro das pessoas. A gente consegue identificar isso nos cérebros de pessoas que morreram com Alzheimer. E os cérebros delas estão atrofiados, estão com vários neurônios morrem, o cérebro ele perde massa ali. Então você tem esse problema dessas proteínas beta-amiloides estarem causando alguma toxicidade no cérebro. Elas estão sempre ali, mas a gente ainda não sabe, porque a gente não consegue abrir o cérebro de uma pessoa e avaliar esse processo, tá? A gente ainda não sabe se são elas que causam o Alzheimer ou se elas são consequências do Alzheimer. Existem outras proteínas aí que não vale a pena mencionar aqui, mas nos vídeos eu dou um panorama um pouco mais completo sobre isso, tá bom?